Começa agora pela Boa Vontade TV o programa Educação em Debate. Iniciando sempre com esta fraterna saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. O programa Educação em Debate foi criado pelo jornalista e radialista Paiva Neto para discutir os principais assuntos da educação sob a ótica da espiritualidade ecumênica. Uma das doenças de adultos mais frequentes nas crianças é a depressão. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, realizou um estudo que demonstra que 20% das crianças e adolescentes apresentam sintomas da doença. E no Brasil, as estatísticas sugerem que ela está presente entre 8% e 12%. O que a escola tem a ver com o trato deste assunto? Como os pais podem agir para prevenir e buscar a cura dessa patologia? É o que apresentaremos no programa de hoje, que aborda a depressão entre crianças e jovens. Estamos aguardando a sua participação. A sua dúvida, a sua opinião é muito importante para nós. Ligue 0310 07 940 ou, se preferir, mande um e-mail para educação@boavontade.com. Para nos esclarecer sobre o tema de hoje, acompanharemos a entrevista com o Dr. Gustavo Lima, médico psiquiatra da infância e adolescência. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação na Boa Vontade TV. Sinta-se em casa. Obrigado pela recepção. Para conversar, doutor, primeiro sobre esse tema, quais são as causas que nós podemos listar para os pais, educadores que acompanham aqui o nosso programa para a depressão infantil, para desenvolver um quadro clínico na criança? É muito comum quadros depressivos em crianças e adolescentes serem causados por problemas clínicos graves, como hipotiroidismo, alterações metabólicas, alterações clínicas mais graves. Primeira coisa, uma investigação clínica pormenorizada. Segunda coisa, acho que é muito importante, a gente lembrar que os transtornos afetivos na infância e adolescência são de causa multifatorial, ou seja, são diversos fatores que podem causar a depressão. São fatores genéticos, fatores ambientais, entre outras coisas importantes. Mas o que na nossa prática clínica a gente vê com muita frequência, o que causa aumenta muito a chance de uma criança ficar deprimida, é um ambiente familiar desfavorável, um ambiente escolar desfavorável. Os pais, doutor, devem ficar atentos a que comportamentos que a criança pode apresentar alteração para diagnosticar e facilitar, inclusive, a levar a criança a buscar essa ajuda também. Cada fase da vida da criança e do adolescente, ele manifesta a depressão de maneiras diferentes. Sim. Então, uma criança pequena manifesta de uma maneira, uma criança mais velha manifesta de outra maneira, um adolescente mais novo de uma maneira, um adolescente mais velho de outra maneira. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma ver os sintomas clássicos da depressão também estão presentes, como tristeza, falta de desejo de fazer as coisas que antes tinha muito desejo em fazer. Uma coisa que a escola é muito importante, que é a queda do rendimento escolar. Acho que isso é fundamental. Então, se o professor perceber que aquela criança que antes estava ativa em sala de aula, fazendo os deveres de casa, interagindo com os outros colegas, de repente para de fazer isso, começa a cair as notas, começa a ficar mais isolado em sala de aula, mais arredio, isso pode significar, sim, pode ter chance de ser um quadro depressivo. Outra característica importante é, diferentemente dos adultos, as crianças não ficam o tempo inteiro deprimidas. Então é muito comum a criança ficar em alguns momentos do dia mais deprimidas. Em alguns momentos não, está brincando. E o fato da criança estar brincando em alguns momentos do dia não significa que ela não esteja deprimida. Isso é muito importante. Às vezes os pais deixam de levar a criança para uma avaliação porque em algum momento ou outro do dia ele se diverte. Isso acontecer não significa que ele não esteja deprimida. Ao contrário dos adultos, as crianças têm alguns momentos em que elas ficam bem. O que é importante a gente identificar nas crianças num quadro depressivo? Primeiro, o grau de impacto na vida da criança. Ou seja, qual que é o grau de impacto na escola? Qual que é o grau de impacto no relacionamento da criança e adolescente com a sua família? Geralmente, em quadros depressivos,
todas essas dimensões estão afetadas. Então, ou seja, a criança e o adolescente está com um grau de impacto na escola, com os outros colegas, em casa, em diversos ambientes, isso está relativamente danificado. Outra coisa importante, a gente não pode deixar passar sintomas, ideação de morte. É comum isso, apesar das pessoas acharem que não. A gente vê muito isso no nosso ambulatório. Ideação suicida pode acontecer também em crianças pequenas e adolescentes. Então, ficar atento a esses sintomas de maior gravidade. Quando você está diante de uma criança deprimida, com esses sintomas, é muito importante uma avaliação médica e um tratamento adequado. Geralmente, o tratamento para uma criança portadora de um transtorno depressivo é tratamento psicológico, que é muito importante, um bom psicólogo está atuando, né, numa criança com um quadro depressivo. E, em alguns casos, dependendo da gravidade, da intensidade dos sintomas, o tratamento farmacológico. Certo. Falando um pouco sobre o aspecto da prevenção, nós falamos agora sobre a importância de identificar, a participação dos pais também, junto com os educadores na identificação dos sintomas, mas como prevenir? Primeira coisa, uma criança feliz, uma criança saudável. Ou seja, é muito importante que a criança passe por uma investigação pediátrica, que ela tenha um segmento pediátrico, cuidar bem das horas de sono, cuidar bem da alimentação e da saúde. Segundo passo que a gente vê muito lá no ambulatório é o ambiente. O ambiente familiar é fundamental. Então, um ambiente em que existe uma estrutura familiar adequada, com um pai, com uma mãe, ou então com pessoas que tenham papéis de pai e mãe, bem estruturado, com o mínimo de conflito possível. Outra coisa importante é na escola. É uma escola favorável, que favoreça o desenvolvimento da criança, que eles conseguem identificar quais são as reais potencialidades da criança. Tudo isso é fundamental também. Então, saúde, bem-estar, ambiente familiar favorável, ambiente escolar favorável e prestar atenção também em questões genéticas, isso é muito importante. Certo, e o mais importante é tomar atitude no momento certo. Perceber algum sintoma, quem que deve ser orientado? Qual o primeiro profissional que deve ser procurado por um pai ou indicado por um educador? Primeiro, a criança deve ser levada imediatamente a um pediatra para que ele identifique alguma causa clínica, alguma questão clínica fundamental. Outra coisa importante, passou pela triagem clínica, não tem nenhum problema de saúde, a criança deve ser levada imediatamente para uma triagem. Essa triagem seria interessante ser para um profissional habilitado, ou um médico psiquiatra especializado em crianças e adolescentes, ou um psicólogo com esse mesmo tipo de treinamento, habilitado para isso. Bom, doutor Gustavo, alguma consideração mais importante para trazer aos educadores, aos pais que estão acompanhando a nossa entrevista aqui no programa Educação em Debate? Primeiro, a escola é fundamental para o diagnóstico desses casos. Muitas vezes, eu vejo isso muito em consultório, a mãe ou o pai não consegue identificar isso de maneira tão clara, mas na escola surge isso de maneira muito clara. Uma queda do desempenho escolar, uma alteração grave do comportamento da criança. E a própria escola pode fazer um encaminhamento, pode fazer uma solicitação. Outra coisa importante é, depressão em crianças e adolescentes existe, é real, em alguns casos é grave, inclusive com tentativas de suicídio, entre outras questões graves. Portanto, diante de uma criança com sintomas depressivos, leve imediatamente para uma investigação. Isso é fundamental e pode melhorar muito a saúde da criança e do adolescente. Bom, doutor Gustavo, muito obrigado pelos esclarecimentos. As portas da Boa Vontade TV estão sempre abertas para tratar de assuntos tão importantes quanto esse, que é a questão da depressão infantil. Obrigado pelo convite e até a próxima. Agradecemos a participação do Dr. Gustavo Lima, que nos trouxe importantes esclarecimentos sobre o tema de hoje, e ao Rodrigo Oliveira, que conduziu a entrevista. No próximo bloco, continuaremos a falar acerca desta importante questão, buscando caminhos e soluções para vencer a depressão infantil. Conheceremos também como aspectos emocionais do educando são acompanhados nas escolas da LBV. Não perca, permaneça na audiência da Boa Vontade TV. Até já!